Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Luciano Ludovico, vamos para mais uma questão de matemática do Enem que diz o seguinte: em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. Ou seja, a possibilidade sim dele falar inglês seria 30% e, consequente, a possibilidade dele não falar inglês seria 70%, que seria aquilo que falta para 100%. Tranquilo, né? Então, 30% de chance do aluno falar e compreender inglês, 70% dele não falar. Isso não está dito no problema, mas é uma situação que é complementar, né? Então, eu estou destacando isso porque vai ser importante no decorrer da resolução. Então, 3 alunos dessa escola que estão em fase final de seleção de intercâmbio aguardam em uma sala a serem chamados para uma entrevista. Mas, ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador, entre parênteses sacana, entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês, que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. E aí ele diz: a probabilidade do entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é... Então é uma dessas alternativas aí. O que acontece? Bom, a gente não tem que analisar, o que a gente vai analisar não é somente a possibilidade de cada um, mas é, na verdade, as intersecções que a gente tem entre essas possibilidades. Porque o que a gente tem aqui? A gente pode ter que os 3 podem responder essa pergunta, ou seja, os 3 eles podem falar e compreender inglês, assim como tu pode ter 2 deles compreendendo inglês e um deles não compreendendo. Uma outra possibilidade seria um compreender inglês e outros 2 não compreender inglês, e a outra possibilidade é que nenhum deles compreenda inglês. Só que o que acontece? O que ele está pedindo é a probabilidade do entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida. As possibilidades onde ele pode ser entendido e ter a sua pergunta respondida por qualquer um deles seriam essas 3 situações aqui, ou seja, dos 3 falando, de 2 falando, ou de apenas um deles falando. Isso aqui seria as situações que eu tô querendo, ou seja, que corresponde àquilo que é pedido. E a situação que não corresponde, ou seja, aquilo que eu não quero, é a situação em que nenhum deles vai conseguir falar inglês e não vai responder lá para o nosso entrevistador. Bom, o que acontece? Aqui, então, eu teria 2 alternativas aqui. Ou eu calcularia a probabilidade de cada uma dessas situações, porque eu teria ou essa primeira, ou essa segunda, ou essa terceira, ou eu posso fazer uma coisa mais rápida. É o seguinte: tudo isso aqui, ou seja, todas essas possibilidades corresponde o quê? A 100% a 100% das situações que podem ocorrer nessa situação, nesse problema aí que está sendo colocado. Então, isso aqui corresponde a 100% das situações. O que eu vou fazer? Em vez de calcular esses 3 aqui e pegar diretamente aquilo que eu quero, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o que eu não quero, e o que eu não quero eu te retiro desse 100%. E aí eu faço essa conta muito mais rápida. Então, o que acontece? A situação que eu não quero é que tu tenha 3 pessoas que não falem inglês. E aqui eu tenho uma situação de um E, ou seja, eu tenho uma pessoa que não fala inglês e outra que não fala inglês e outra que não fala inglês. Então, sempre quando a gente tem um E, ou seja, esse conectivo E entre eles, a gente tem o quê? Uma multiplicação. O outro caso seria o OU, né? O OU leva para uma soma e o E leva para uma multiplicação. Nesse caso, eu tenho não falar inglês e não falar inglês e o outro não falar inglês. Então, 3 pessoas que não falam inglês ao mesmo tempo. O que acontece? A probabilidade de tu pegar um aluno e ele compreender inglês é 30%, como eu tinha comentado. Então, a probabilidade desse aluno não falar inglês é 70%. Então, qual é a probabilidade desse cara que não falar inglês? Seria uma probabilidade de 70%, ou seja, 70 em 100. E o próximo, que não fala inglês, seria uma probabilidade de 70 em 100, e o próximo seria uma probabilidade de 70 em 100. Então aqui a gente tem uma probabilidade de múltiplos eventos, que a gente está fazendo o quê? Para acontecer essa situação tem que ter esse cara não falando inglês e esse cara não falando inglês e o outro não falando inglês, e isso leva para uma multiplicação. O que eu vou fazer? Aqui eu posso agora cortar esses zeros aqui, certo? O que eu fico? 7 vezes 7 vezes 7, que isso aqui vai dar o quê? 343, certo? Esses 10 vezes 10 vezes 10, isso aqui vai dar 1000. O que eu faço?
Isso aqui corresponde, esse 343 por 1000, se eu tirar um zero, ou seja, se eu tirar um zero daqui, eu ando com essa vírgula então para a esquerda. Quando eu ando com essa vírgula para a esquerda, eu fico com 34,3 dividido por 100, certo? Dividido por 100. O que isso aqui representa? Então, 34,3%, né? 34,3%. Mas lembrem, isso aqui é a situação que eu não quero, ou seja, isso aí seria a probabilidade de acontecer o que eu não quero, ou seja, que nenhum deles fale inglês. Então o que eu quero vai ser o quê? 100%, que são todas as situações, menos aquilo que eu não quero, que é o 34,3%. O que acontece? Só vamos fazer aparecer de novo aqui a questão. O que acontece quando eu faço essa conta 100 menos 34,3? Isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar, então, 65,7%, que isso aqui vai corresponder, então, à alternativa D.